Coisa que o Felipe, ele não abre mão, e a gente, se for buscar um pouquinho atrás, uns meses atrás aí, não abre mão de intensidade e competitividade, independente de quem vai para dentro de campo. E por isso, de uma das brigas dele com o Pedro, com a qualidade de treino do Pedro, porque ele exige de todos que vão para campo intensidade e competitividade. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aí. Amanhã é o grande dia entre Flamengo e o PSG, né? O jogo que, querendo ou não, vai parar o Brasil para todo mundo assistir, né? PSG tem o favoritismo ao seu lado, porém o Flamengo não vai mudar o seu jeito de jogar para tentar garantir uma vitória e, consequentemente, o título mundial, né? Flamengo deve ter algumas alterações nas escalações? Não sabemos. Porém, sabemos que o PSG vai ter alguns desfalques para essa partida e um já confirmado é a situação do Hakimi. Porém, se o Flamengo conseguir fazer um jogo taticamente perfeito ou quase perfeito, a chance do Flamengo conquistar esse título aumenta e muito, né? Eu quero saber a tua opinião sobre essa partida. O que você espera sobre entre PSG e Flamengo nessa partida? A expectativa, acho que todo torcedor é alta, que o Flamengo conquiste esse título. Sabemos que o PSG é favorito, mas a expectativa é a última que morre, né? Ou a esperança, melhor dizendo. Dê seu like e vambora com mais um debate envolvendo Flamengo e PSG. Um elenco mais pulverizado, como o PSG, que tem estrelas em todos os setores do campo, quando você aciona o protocolo Dembélé, ele parece que flui de uma maneira mais natural. Ele é um cara que tá jogando leve, né? Enfim, agora tá nessa questão física, mas quando estava bem fisicamente, ele parecia estar muito tranquilo do que fazer dentro do gramado, sem tanta responsabilidade. Porque ele olha para o lado, ele vê o Doué, ele olha para o outro lado. Doué foi o Golden Boy esse ano ele também. vê o Kvaratskhelia. Joga muito, cara. Ele levou tudo, né? Joga muito, aí cara. você olha para o meio de campo, você vê um Vitinha, você vê um João Neves, você vê um Fabian Ruiz, que botou aquela Eurocopa do ano passado no bolso. Até hoje não entendo como é que o Rodri ganhou o prêmio de melhor jogador daquela competição. O Fabian Ruiz jogou muito. Ele foi, assim, ele foi magnânimo. É impressionante o que jogou ele bola. Foi o quê, dona magnânimo. Magnânimo. Ele jogou muita bola. Ele foi soberano. Gostei. É inacreditável ele não ter vencido o prêmio, pra mim, de melhor jogador daquela competição. Então o Dembélé hoje, ele tem jogadores com quem ele consegue repartir essa responsabilidade. E eu acho que isso deixa o jogador um pouco mais leve. É um time moldado pelo seu técnico. Quando perde o Mbappé, quando perde o Messi, sem as estrelas, sem os galácticos, o PSG se achou com o Luiz Henrique, de um jeito de jogar muito solidário. E sobre os técnicos, falamos agora. Vamos colocar os dois aqui, o Felipe e o Luiz Henrique, e debater um pouco sobre o trabalho de ambos. O currículo do Luiz Henrique é mais extenso, né? Já venceu uma Champions com o Barcelona, outra com o PSG, ganhou 2 campeonatos espanhóis, 3 Copas do Rei, dirigiu a Espanha em Copa do Mundo. Na França já tem 2 campeonatos franceses, 2 Copas, já tem um Intercontinental pelo Barcelona, Supercopa da Espanha, Supercopa da França, é o treinador com mais tempo de carreira. E o Felipe, em um ano, conseguiu isso daqui, que é uma coisa impressionante, em um ano de carreira. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, Supercopa. Ele só não ganhou 2 títulos de todos o que ele disputou na vida. A Copa do Brasil desse ano e a Copa do Mundo de Clubes, que era uma tarefa quase impossível de acontecer. O Luiz Henrique tem um trabalho autoral, certo? O time do PSG é moldado pelo técnico, pela ideia do treinador. Acho que isso é indiscutível. E o Felipe Luiz, como vocês classificam a maneira como ele montou o Flamengo de 2025? Com o que ele pensa de futebol. Acho que a gente pode chamar de autoral também. Autoral, eu também acho. Eu ia falar Autoral isso. também. Autoral porque é um time com muita coragem, muita personalidade e uma coisa que o Felipe, ele não abre mão. E a gente, se for buscar um pouquinho atrás, uns meses atrás aí, não abre mão de intensidade e competitividade, independente de quem vai para dentro de campo. E por isso, de uma das brigas dele com o Pedro, com a qualidade de treino do Pedro, porque ele exige de todos que vão para campo intensidade e competitividade. E aí, um Flamengo que tem muita solidariedade também, igual esse Paris Saint-Germain, porque os jogadores eles se ajudam dentro de campo. E aí você vê claramente a seriedade como eles tratam o jogo. E o Felipe tem a mão sobre tudo isso que o Flamengo faz em todos os momentos do jogo. O Felipe é um cara equilibrado, um cara
pé no chão, né? Sensato. Eu acho que ele passa isso para a equipe dele. O Flamengo, nos jogos que teve em 25 em relação a passar dificuldade dentro do jogo, não se desesperou. Eu acho que isso é muito mérito do técnico também de conseguir fazer. Claro que jogadores experientes, vencedores, com essa mentalidade mais forte, conseguem segurar uma barra, uma pressão durante o jogo por mais tempo. Não deixando cair o seu desempenho técnico e físico e mental. Né? Mas se passa muito pelo Felipe, de moldar esses jogadores, por mais vencedores que sejam, para em momentos como esse não se desequilibrarem. E amanhã é um jogo para isso. É um jogo que o Flamengo, em tese, vai ter mais dificuldade do que tem jogando aqui na América do Sul. Então é a prova desse grande técnico que a gente está se formando, né? Como ele vai moldar essa equipe mental para o jogo de amanhã. Técnico se formando. Eu gostei dessa última expressão. Porque o Felipe Luiz, ele está há pouquíssimo tempo. Ele está há pouco mais de um ano no comando do Flamengo, no comando de uma equipe profissional. Ele começa, né, na base e hoje ele tem nas mãos dele o melhor elenco do continente. E falei de maturidade no começo do programa, eu acho que isso é importante. E a gestão de grupo também. A gente está falando aqui de um elenco com vários jogadores com grandes histórias no futebol. Jogadores cascudos, cobras da bola, enfim, utilizem a gíria Deixou o Vinha fora. que vocês quiserem. Exato. É um cara que tem a personalidade de entender, de gerenciar. E se o jogador ficar de bico, paciência. Problema. Paciência. É parte do jogo. Então não tem como a gente não colocar o Felipe Luiz, mesmo com tão pouco tempo, e ao meu ver, ainda muito promissor, como esse treinador extremamente autoral. O Flamengo, nessa competição, ela começa num tempo, anos 80, em que o futebol brasileiro tinha times melhores que os europeus. E foi por isso que o Flamengo, histórico de 81, botou o Liverpool na roda, atropelou sem dó nem piedade e levantou o caneco. Aí veio o melhor time do Flamengo desde os anos 80, 2019. Conseguiram fazer um baita jogo com o Liverpool. O que faltou naquela partida vencida pelos ingleses por 1-0, o gol do Firmino, e que foi até a prorrogação? Para mim faltou elenco. O Flamengo, quando precisou de banco, não conseguiu a qualidade necessária para esse tipo de enfrentamento. Em 22, se planejou muito mal, trocou de técnico, começou mal o trabalho com o Vitor Pereira, chegou muito tarde, caiu ainda na semi e um desperdício de talento. E agora ele chega, obviamente, sem a mesma qualidade de 81. Também acho que não tem a mesma qualidade do time titular de 19, mas ele tem uma vantagem em relação ao trabalho do Jesus. O Felipe tem mais opção de elenco. Se ele precisar mexer no time, como a gente viu há pouco, ele tem condições melhores do que a que o Jesus tinha em 19. O que vocês acham? De acordo. De acordo. De acordo. O Flamengo de 25 é melhor que o Flamengo de 19. Muita O possibilidade. time titular eu não acho, mas o elenco... O elenco ele tem mais condição. É mais robusto. Um elenco que você faz as trocas e ele não cai tanto, que você tem uma leitura muito apurada de jogo e a forma como o Felipe Luiz comunica isso. Ele colocou Berril, colocou Lincoln em 19. Exato. Hoje ele tem revela do jogadores... jogo, né, o Lincoln? Hoje ele tem o Pedro no banco. Pedro no banco. Ele Saúl tem no banco. Saúl, Cebolinha, ou Samuel Lino, ou De La Cruz. Danilo e Léo Ortiz, um ou outro vai estar no banco. Ou seja, 2 jogadores de seleção brasileira. Sabendo que vai ser um jogo de muito desgaste para o sul-americano, que pode ir para a prorrogação, ele tem um banco melhor do que ele tinha em 19. Tem. Sem dúvida. Tranquilo. Eu não entrei nessa discussão, mas o Flamengo de 19, para mim, tem um lado direito muito melhor do que o de 2025, que é Rafinha e Everton Ribeiro. Para mim só, porque o restante eu acho que o de 25 é melhor. Eu acho que o de 25 Polêmico isso, hein? Eu acho. É que tinha Gabigol e Bruno Henrique no momento mágico, né, cara? Assim, no ano mágico da vida deles, né? E aí, o Arrascaeta de 25 ou de 19? De 25. 25. De 25. Ave Maria ou Léo Pereira? Léo Pereira. Eu prefiro o Léo Eu Pereira. também, Léo Pereira. Felipe Luiz, eu acho que era melhor do que hoje o Alexandre, mas é empate técnico. Aí não, é pra mim empate técnico. Empate técnico. Esse aí dá pra dormir com dúvida. Esse aí vai dar O Rodrigo Dá pra Caio, dormir com dúvida. eu acho subestimado, cara. O Rodrigo Caio seria titular no Flamengo de hoje pra mim. O Léo Ortiz e Danilo, eu acho... Não, muito bom também. Eu não tô falando da qualidade, mas tô falando do ano. Pra mim, Léo Ortiz e Danilo estão na frente do Rodrigo Caio, que também era muito importante, tá? Era muito importante. Mas assim, independente de nomes, eu acho que o time tinha um futebol melhor, assim, ainda melhor do que esse Flamengo de hoje. Mais encantador, mais insinuante. É isso. O time titular. A gente jogou contra esse Flamengo.
E o Flamengo fez um gol, era Vasco-Flamengo no Maracanã, o Flamengo fez o gol com 40 segundos. Eu tava no banco esse dia, eu olhei pro Henrique, que tava do meu lado, e falei assim, hoje recolhe, porque vai ser difícil. A gente conseguiu, foi um 4-4 muito empolgante, o Vanderlei fez um dia também muito perfeito, mas era um Flamengo que isso, enchia os olhos pela qualidade, intensidade e muita irreverência dentro de campo. Everton Ribeiro, que isso, jogava muita bola, é um cara. Não há dúvidas, assim, o Palmeiras levou o jogo para prorrogação com o Chelsea, perdeu de 2-1 também. Mas não há dúvida de que o Flamengo de 19 é um ponto fora da curva nesse enfrentamento América do Sul e Europa. Sim. De jogo equilibrado, né? Sim. Foi um jogo duríssimo pro Liverpool. O Flamengo de 19, na minha opinião, ele é um marco para o nosso futebol em relação a estilo de jogo, a pressão alta, a você querer a bola o tempo inteiro, né? Eu falo que o JJ, ele marcou uma época no Brasil. Tem uma época, na minha opinião, tá, gente? Pré-JJ de futebol e pós-JJ. Não estou aqui botando o europeu lá embaixo, o brasileiro, não é isso. É porque ele mudou a nossa mentalidade de pensar futebol. Então, para mim, esse Flamengo de 25, que o Felipe Luiz estudava o JJ, a maneira de treinar e de jogar, é uma evolução daquele de 19, né? Só que todos evoluíram igual. Naquela época, só o Flamengo fazia daquela maneira. Então, por isso que colheu esses frutos que colheu em 2019. Aí as coisas vão caminhando, as equipes vão aprendendo, vão abrindo os seus horizontes, vão aprendendo com quem tem que aprender, as coisas crescem. Amanhã, o aluno tem a chance de superar o mestre. Felipe Luiz tem a chance de fazer aquilo que nem o Jorge Jesus, naquele histórico Flamengo, conseguiu. E a gente vai para o intervalo com esse clima de expectativa e de ansiedade para falar do outro grande jogo de amanhã, a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. O Seleção volta já. Possível ser campeão mundial e vencer o PSG? Possível. Em outros momentos eu acharia que não seria possível. E por que sua ideia mudou? Vamos lá. Primeiro, pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo, desde... Que ano que o Corinthians ganhou? 2012 ou 2013? 12. Então, de 2012 pra cá, eu acho que é a equipe brasileira que chega mais pronta para encarar um clube europeu. E Você acha que é pela equipe ou pelo adversário? Pela equipe. E quando eu falo isso, não é pela distância. Por exemplo, o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea, eu achava a discrepância menor, nível técnico falando, por exemplo, do clube europeu para o Palmeiras. Nesse caso, eu acho que a distância é até maior. Só que o Flamengo, ele chega muito bem preparado para esse duelo. Muito melhor preparado que em 2019, por exemplo, quando o Flamengo pegou o Arsenal. O Liverpool, desculpa. E a gente está falando de um Flamengo histórico, né? Em 2019, para muitos, a melhor equipe do século. Mas eu acho que o Flamengo chega muito mais pronto, tecnicamente falando e fisicamente falando. Porque o Flamengo hoje, e isso é assustador, no lado positivo, o Flamengo não tem ninguém no departamento médico. O Flamengo, fisicamente falando, embora esteja na sua última temporada, e se eu não me engano, o Flamengo vai fazer sua partida 73 no ano, com essa equipe principal. Ou seja, mesmo assim, os jogadores eles estão chegando na melhor forma física possível. Então eu vejo um Flamengo extremamente pronto e apto para encarar o PSG. E assim, quando eu falo assim, eu estou confiante para uma vitória, porque eu acho possível, de verdade. Eu acho que vai ter jogo. Eu acho que se o PSG não levar a sério essa partida, vai sofrer para ganhar o Flamengo, porque o Flamengo vai querer dar a vida em campo. O Flamengo está chegando para esse duelo extremamente focado, preparado. Se o Flamengo repetir o que conseguiu fazer na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, por exemplo, que eu acho que foi uma das melhores partidas do Flamengo nos últimos anos do século, porque o Flamengo jogou muita bola contra o Chelsea. Se o Flamengo repetir o que fez contra o Chelsea, tem boas chances de bater de frente com o PSG e sonhar com essa vitória. Eu brinquei aqui ontem de 70-30 e de fato eu acho isso mesmo. Eu acho que a chance do Flamengo conseguir essa vitória é de 30%. Mas isso para mim já é uma boa causa, um bom motivo. Porque em outros momentos, ou até mesmo antes da Copa do Mundo de Clubes, eu botaria, 10% para o Flamengo, 90% para o PSG. E assim, eu acho que o Flamengo não tem que mudar a sua forma de jogar, jogou assim a temporada inteira, você não pode virar para os jogadores no último jogo do ano e falar assim, vamos jogar totalmente diferente. Não, acho que você tem que manter suas convicções sabendo que você não pode errar. Por exemplo, o jogo contra o Bayern, eu acho que é um bom exemplo. Não pelo adversário, porque são equipes totalmente diferentes. Mas naquele jogo o Flamengo errou demais. E esse tipo de jogo tem que ser erro zero. Do primeiro segundo ao último segundo, concentração no nível altíssimo, porque qualquer bobeada que você der para o PSG será mortal. Você concorda com isso, Pedrosa? Essa questão de você não mudar o seu jeito de jogar para encontrar uma equipe tão poderosa quanto o PSG?
que é uma equipe que é atual campeão da Champions, né? Por isso até tá na final do Mundial. Eu concordo que você não pode mudar a diretriz do que você fez o ano inteiro, porque o Flamengo treinou de uma forma, ele teve o estímulo de uma forma. Se você não se reconhecer dentro dessa partida, você tá mais longe da vitória. Então, uma coisa é você ser adaptável, que eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz é. O Flamengo do Felipe Luiz já passou por algumas situações dentro da temporada que mostraram que esse Flamengo sabe jogar com a bola, sabe jogar com um a menos. Se tiver que jogar jogo para poder comer grama, já jogou o jogo para poder comer grama. Eu lembro até na Libertadores, contra o Racing, contra o Estudiantes. Enfim, é uma equipe completamente adaptável. Concordo muito com o Vene quando ele fala assim, o Flamengo hoje ele está muito preparado para o que aconteceu. Por quê? Se você for lembrar até em 2019... o Flamengo teve a chance de empatar o jogo nos pés do Lincoln. Hoje, se o banco do Flamengo colaborar, essa chance vai cair no pé do Pedro. Será que o Pedro vai perder o gol que o Lincoln perdeu? Eu acho que não. Então, assim, até nisso o Flamengo está mais preparado. No elenco, a gente sempre fala aqui, 2019, tudo mais, ano absurdo. Talvez o time titular seja até melhor do que o desse ano. Vocês lembram em 2019 o que aconteceu? O Jorge Jesus ele foi obrigado a tirar os dois principais jogadores do meio de campo. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Questão física. Pela questão física. O Flamengo já chega no o Al Hilal, foi antes? Foi Al Hilal, isso. Ele já chega no jogo do Al Hilal, já chega derretendo, né, E tendo que fisicamente. virar o jogo na ocasião. E muito se fala que o Jorge Jesus chega na metade do ano e tem aquela questão da intensidade, que na minha opinião foi algo que mudou o nosso olhar em relação ao nosso futebol brasileiro na década. E aí o futebol é assim, gente, a cada década vai mudando. E esse time do Flamengo foi um time que mudou essa é a nossa concepção, ainda mais essa intensidade, essa questão física. E aí chegou ali em final de dezembro, o Flamengo já estava derretendo fisicamente. E esse ano tá diferente, né? E eu acho que é uma questão muito importante também, o Flamengo ter tantos jogadores experimentados, testados a nível europeu. Perfeito. Rossi não, mas o Rossi é um goleiraço pra mim. Lateral direita, Varela, joga na seleção uruguaia. Aí o Danilo, que eu acho que tem que ser o titular, tá? Com todo respeito ao Léo Ortiz, é um jogadoraço, mas o Danilo, ele olha pra um Dembélé da vida, por exemplo, e ele fala assim, é o Dembélé. Porque ele já enfrentou o Messi, porque ele já Quem enfrentou foi o Cristiano titular no jogo Ronaldo. contra o Chelsea? Danilo. Danilo. Então, isso tem que entrar, isso entra em campo, E tem cara. gols importantes nos últimos jogos, né? Isso entra em campo. Alexandre é a mesma coisa. O Léo Pereira tá vivendo uma fase maravilhosa. Ele não entra nessa questão de ter enfrentado o nível europeu, mas ele é muito bom jogador. Pulgar, seleção chilena. Jorginho nem se fala, terceiro melhor do mundo. Arrascaeta já jogou Copa do Mundo. Lá na frente, Bruno Henrique, pouca gente se lembra, mas já jogou no Wolfsburg. Já jogou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. E foi bem, inclusive. Além de Samuel Lino, que há pouco tempo estava no Atlético de Madrid. E na direita a gente pode pensar em quem vai jogar. Mas o Luiz Araújo é campeão francês com o Lille. Inclusive enfrentando o próprio PSG. É uma coisa que já aconteceu. Entre outros jogadores que eu poderia ficar aqui. Everton Cebolinha, o próprio Pedro, Saúl. É muita gente já experimentada. E isso, para mim, diminui a distância para o PSG. O que não quer dizer que não tem que respeitar muito o PSG, que é uma equipe que é uma máquina de futebol. Cara, o meio, aí vocês vão poder ver amanhã o que vai acontecer. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, pra mim, foi o melhor jogador da Eurocopa, a última Eurocopa que teve. O Vitinho, se não o melhor, um dos melhores meias do planeta. O João Neves é outro jogador extremamente absurdo. Aí o Nuno Mendes, que é o lateral esquerdo, absurdo também. A dupla de zaga vai ser a titular, Marquinhos e Pátio. Hakimi tá fora, vai jogar o Zaire Emery, que é um jogador de meio campo, improvisado. Aí o Flamengo pode explorar aquilo ali, porque é um jogador fraco defensivamente. Tem deficiências nesse quesito. É muito bom jogador, mas defensivamente é fraco e vai estar improvisado. O Flamengo tem que explorar muito esse lado do Zaire Emery. E lá na frente, aí complica também, que é o Kvaratskhelia, que vai ter um duelo com o Varela, com o Nuno Mendes também apoiando ali o tempo inteiro. O Dembélé, lá na frente, que provavelmente hoje vai ser eleito o melhor do mundo, tem o The Best. E na direita pode ser o Doué, que é muito bom jogador, ou o Barcola, que também é outro atleta. Então, assim, o Flamengo, como o Vene disse, tem que fazer o jogo perfeito. Porque aqui no futebol brasileiro, se o Flamengo perde 10 bolas no meio campo e nunca toma gol, se perder 10 bolas no meio campo PSG, vai tomar gol. Esquece. É certo, vai tomar gol. Por exemplo, no jogo contra o Pirâmides ele teve uma chance isso aí. no primeiro tempo. É isso aí. Por que teve essa chance? Porque o Flamengo perdeu o nível de concentração. isso Achou aí. que o primeiro tempo já foi, acabou. Aí eles tiveram uma chance. O Pirâmides não soube aproveitar. Se tivesse aproveitado, talvez a história poderia ter sido diferente. O jogo muda. Contra o PSG, eles não vão perder uma oportunidade como essa. E assim... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? PSG é favorito, Flamengo ali... se a gente for colocar porcentagem,
Eu concordo com o Veneli, tá entre 70 e 30. O Flamengo tem 30% de vencer ali. O Flamengo, ele entra, não vou dizer como azarão, porque tudo que o Flamengo já fez na temporada não entra com azarão. Jogou muito bem com o Bayern de Munique na Copa do Mundo no meio do ano, ganhou o Chelsea. Então o Flamengo não entra como azarão, acho que como muita gente já tá vendo aí, que já dizendo que o PSG já é campeão, o Flamengo vai ser goleado. Quando o Flamengo jogou contra o Chelsea e o Bayern de Munique, era o mesmo discurso. O mesmo discurso. E depois da Copa do Mundo, a visão que os europeus têm sobre o time brasileiro e principalmente o Flamengo agora é totalmente diferente do que tinha antes da Copa do Mundo, né? Minha expectativa é que o Flamengo conquiste esse título sim. Meu palpite para esse jogo vai ser 2-1 e o Flamengo vence na prorrogação. Leva o jogo para a prorrogação e vence na prorrogação. Mas é aquilo. Para o Flamengo conseguir vencer o PSG, tem que fazer um jogo taticamente muito bom, muito perfeito, como o Botafogo fez defensivamente, né? Sabe que o Botafogo só se defendeu lá contra o PSG, no meio do ano lá, só se defendeu na fase de grupo, e uma bola acabou, e a bola, o Botafogo só fez o gol, porque a finalização de Igor Jesus acabou desviando, não lembro em quem, acabou desviando e acabou matando o Donnarumma na época. Tirando isso, acho que o Botafogo não iria vencer e ia ser goleado, né? Mas faz parte aí, também tinha um time misto lá, não tinha Dembélé, tinha outros caras que também fora de campo, né? E o jogo de hoje é totalmente distinto daquele jogo do Botafogo. Só que o Filipe Luís não vai abrir mão das suas convicções para essa partida, como fez contra o Chelsea, como fez com o Bayern de Munique, e contra o PSG não vai ser diferente, né? Não adianta o Flamengo ter as suas convicções durante a temporada toda e um jogo específico contra o PSG, o atual campeão da Champions, um time muito poderoso. A gente vê ali craques em várias posições ali, como Dembélé, atual melhor do mundo aí, e hoje, nessa terça-feira, vai ganhar o The Best, na minha opinião, Marquinhos, um baita zagueiro aí brasileiro, o Kvaratskhelia, acho que se fala assim, né? Luiz Henrique é um cara fora de sério. Ele abrir mão das suas convicções e começar a só ficar se defendendo. Então acho que o Flamengo tá certo em ter a bola, propor o jogo e machucar o PSG, entendeu? Finalização de fora da área, tabelando, bola parada, que é o forte do Flamengo essa temporada, né? Bola parada, principalmente gols do sistema defensivo do Flamengo. Então, se eu parar para pensar de uma maneira que o Flamengo possa vencer o PSG, seria lance de bola parada, que o Flamengo está muito bem. O Rodrigo Castro está treinando muito bem esse time do Flamengo. A expectativa é que o Flamengo vença, mas é aquilo. É difícil, vai ser muito difícil, mas a esperança é a última que morre, né? E se a gente olhar para o outro lado também, o lado do Flamengo, o Flamengo tem craques aí que já servem suas respectivas seleções, jogadores que já passaram por grandes clubes na Europa, já disputaram grandes títulos na Europa, campeão de Champions League ali, podemos dizer, jogadores que jogaram bastante tempo na Europa ali, como Jorginho, Danilo, Alexandro. Bruno Henrique também já jogou na Europa, já jogou no Bernabéu também, né? Como o Pedrosa acabou de mencionar aí também. E Saúl também no banco aí. Então, Filipe Luís, fora de campo, já sabe como funciona. Então, expectativa muito boa para esse jogo aí. Mas aquilo vai depender de como o Flamengo vai se comportar dentro de campo, né? Tem isso também, né? E não cometer os mesmos erros que cometeu diante do Bayern de Munique, que é uma máquina, um trator Bayern de Munique. Tamo junto e a nós aí na Sul. Isso, like.